No último vídeo, a gente viu como fazer o fermento natural. E a essa altura, o seu fermento já deve estar bem consistente. Ou seja, algumas horas depois que você alimenta ele deve crescer bastante e depois começar a diminuir. E é justamente quando ele já estiver bem maduro, depois dos 10 dias, e ele estiver lá em cima, que aí sim a gente vai conseguir fazer o nosso primeiro pão. Existem vários tipos de pão. Pão com recheio, pão sem recheio. Mas, como é o nosso primeiro pão, não vamos inventar. Vamos no básico, o pão mais básico que tem. E você vai precisar só de 4 ingredientes. Água, farinha, sal e fermento, que é água e farinha. Mas, dessa vez, vamos falando e fazendo. O próximo passo que a gente vai fazer é um processo que chama autólise. E se você vai sovar a sua massa na mão, você não tem uma batedeira com gancho de pão, essa parte é especialmente importante para você. O processo de autólise nada mais é do que quebrar as estruturas grandes da farinha em coisas menores, em partes menores. Na prática, o que você vai fazer é misturar toda a água e toda a farinha da receita e esperar essas enzimas agirem. Isso vai deixar a sua massa muito mais elástica e muito mais maleável. E além disso, também ajuda o seu pão a ficar bem douradinho depois que você colocar ele no forno. Então vamos misturar a farinha e a água. São 500 gramas de farinha, 298 gramas ou 298 ml de água da geladeira. A gente vai usar água gelada porque quando a gente colocar ela na batedeira ou sovar ela vai aumentar a temperatura. Nesse momento, a gente não quer bater demais a massa, a gente não quer sovar ainda, a gente só quer misturar toda a farinha, toda a água, para que ela fique toda hidratada. Para me ajudar, eu vou usar essa ferramenta que chama raspador. Vocês veem que ela tem um lado dela que é redondo, justamente para ela conseguir raspar os cantos. Tá vendo? Ela raspa todo o cantinho para a gente não perder nada. Se você não tiver, você pode raspar com uma colher mesmo, com qualquer coisa que você tenha aí. A gente vai deixar essa massa descansar por uns 30 a 45 minutos, que é o tempo de fazer a autólise. A gente cobre ela com uma toalhinha, com um pano de prato que você tiver aí, e deixa aí. Uma eternidade depois... Agora, passados 45 minutos, a gente vai juntar o fermento que a gente fez no último vídeo. Ele está bem líquido, ele escorre. Mas dependendo da farinha que você usar, pode ser que ele seja mais rígido e que você tem que pegar com a colher. Se você tiver uma batedeira com gancho de pão, que é esse aqui, facilita bastante a sua vida. Senão você pode sovar a massa na mão. Mas a dica é, coloca primeiro o fermento dentro da tigela, mistura bem dentro, depois você joga na bancada para sovar a massa na mão. Você vai sovar até ela ficar lisinha. Você vai ver que no começo ela está empelotada, e quanto mais você sova, mais lisinha ela vai ficar. Vai chegar uma hora que talvez ela fique muito rígida. Então se chegar nesse ponto, você para um pouquinho, deixa ela descansar uns 15 minutos, e depois você continua sovando, até que ela fique bem lisinha. Tá vendo? Ela já está bem mais homogênea do que estava antes. Nesse ponto já é o suficiente, não precisa de muito mais do que isso não. O processo de sovar a massa serve para a gente alinhar as moléculas de glúten umas com as outras. Funciona mais ou menos como se fosse que a gente tivesse uma mesa cheia de clips e a gente vai passando o ímã, aqueles ímãs fortes assim, e um ímã gruda no clips e um clips gruda no outro, e acaba que você começa com aquela corrente de clips juntos pelo ímã. É isso que a gente faz quando a gente sova a massa. Quando a gente vai arrastando, esse movimento mecânico que a gente faz com que essas cadeias de glúten se formem e faça a nossa massa ficar mais elástica e maleável. Várias linhas dessas, várias moléculas e cadeias de glúten acabam formando uma rede que faz com que a nossa massa fique mais extensível e segure muito melhor o
gás que vai se formar pelo processo da fermentação. Quando você estiver sovando a massa, se você estiver fazendo na mão, também não precisa espancar a massa. Tem gente que bate na massa, a massa não fez nada de mal para você, não precisa maltratar ela. Você só precisa esticar e puxar, estica e puxa. E não deixa a massa se romper também, porque se você estica e a massa rasga, você está quebrando cadeias de glúten que você estava se formando. Se vocês quiserem que eu mostre como sova a massa, deixa um comentário aí embaixo e a gente faz um vídeo explicando como é que sova a massa na mão. Terminado de sovar, a gente vai deixar agora ela descansar por 30 minutos. Mais tarde. Passaram 30 minutos, agora a gente vai colocar o sal na massa, que até agora a nossa massa estava meio sem sal. Vamos colocar 12 gramas de sal na massa. Ó, pode ver que ela ainda não tá 100% lisinha, ainda tem os buraquinhos, mas não se preocupa. Quanto mais ela fermentar, mais vai melhorar isso aqui. A partir desse momento que a gente misturou o sal e o fermento já tá aqui, tudo que a gente fizer na massa tem que ser com muita delicadeza. A gente não quer mais perder os gases que estão se formando dentro da... Quinta série é foda. Nossa, vai peidar, meu amor. A quinta série é foda, a gente não quer perder o gás que se formou dentro da massa. Então tudo que a gente fizer agora tem que ser com muito cuidado para não esvaziar a massa. Por favor. E vamos esperar 30 minutos. Vamos cobrir a massa de novo e deixar ela descansar por mais 30 minutos. Uma eternidade depois. Passados 30 minutos, a gente vai entrar na fase das dobras. Ela serve para a gente uniformizar e deixar ela toda igualzinha e distribuir todo o que está dentro dela, todos os gases de forma uniforme. Eu vou borrifar água na minha mão, que é para a mão não grudar na massa, e vou puxar tentáculos de massa daqui de dentro. Então para isso, com a mão molhada, eu vou raspar o cantinho, você vai ver ó, que desgruda, ó, tá vendo que ela vai desgrudando? Aí eu puxo, tomando cuidado para não rasgar e com muita delicadeza, e puxo para baixo. E vou fazer isso nos 4 cantos imaginários da massa, porque como ela é redonda, não tem lado. Agora eu vou virar a massa de ponta cabeça. O processo de fermentação também ajuda a massa a ficar mais lisinha. Isso que eu fiz agora é uma dobra. Eu puxei 4 vezes, mas conta como uma dobra. Cada dobra é seguida sempre por 1 hora de descanso. Então a gente vai fazer 4 dobras na massa. A gente acabou de fazer uma dobra, daqui 1 hora a gente vai fazer outra, espera mais 1 hora. Essa vai ser a segunda dobra. A terceira dobra, espera mais 1 hora. A quarta dobra, espera mais 1 hora. Então no total vão ser 4 horas para o processo de dobras. Lembrando de sempre fazer com muito cuidado, porque a gente não quer de jeito nenhum perder os gases que estão se formando dentro da massa. E nem romper ela, porque senão a gente perdeu todo o processo de sova que a gente fez até agora. 2000 anos depois. Agora, passadas as 4 horas e todas as dobras, a gente já consegue ver o que as pessoas chamam de ponto de véu na nossa massa. Ó. Se vocês virem, ela vai esticando até ficar bem fininha, fica transparente, você consegue ver atrás dela antes de romper. O que significa que a gente está com uma elasticidade bem boa nela. Isso é um indicativo que a gente está no caminho certo. Eu vou fazer a etapa de pré-modelagem da massa. E para isso, eu vou usar essa ferramenta que chama cunha para ir raspando as beiradinhas da tigela para soltar a massa em cima da bancada, para evitar ao máximo de perder os gases que a gente já formou dentro da massa. Ela tá grudenta, ó. Vocês estão vendo que ela tá grudando na bancada. E para ajudar a gente, eu vou usar essa outra ferramenta que se chama raspador. É uma ferramenta comum dentro da cozinha. E eu vou raspando a massa do fundo. Então eu recomendo que vocês usem ela. Se não der para comprar, você pode improvisar com qualquer coisa que você tenha na sua casa. Mas usa ela nesse momento que vai ajudar muito você. Porque, ó, não dá para ir puxando a massa aqui com o dedo. Ela vai ficando, ó. Mas se você passa o raspador, ó, você vem raspando, ó, ela solta total. Isso ninguém me falou, tive que descobrir pela dor. Então tá grudando, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho só de farinha em cima dela, que é pra ela parar de grudar tanto e a gente conseguir modelar. Ó, é bem pouquinho, é só um chablauzinho. E agora eu dou uma misturadinha com a mão.
Ó, tá vendo? Ela ficou quase imperceptível, mas já vai ajudar a gente a ela não grudar tanto. Vamos puxando, raspando e vamos inverter ela. Botar a parte que eu pus a farinha na bancada. Vou botar um pouquinho também. É muito pouquinho. O que que acontece? Se você colocar demais nessa hora, a massa não vai mais grudar, porque vai formar uma película de farinha em cima dela. E a gente não quer isso. Agora eu vou dobrar de novo a massa. Ó, vou pegar um tentáculo e colocar. Só que se tiver farinha aqui onde estava e na massa, quando eu fizer isso, ela não gruda. Então não exagera na farinha. É só realmente para parar de grudar tanto. Vamos fazer isso dos 4 lados imaginários e o último lado aqui. E a gente já vira a massa. Ficou redondinha. O processo de pré-modelagem serve para a gente criar tensão na superfície do pão. Essa tensão é o que segura o pão de pé. Porque se você não tiver ela puxando, se você não tiver bem amarrado o pão, o que acontece é que quando você colocar ele no forno, ele esparrama e vira um cookie gigante, ao invés de um pão. E é assim que faz. A gente colocou o pão, ele já não tá mais grudando tanto, ele gruda mais, ó, não gruda mais tanto. De um lado pro outro, a gente vai raspando assim, ó, bem forte e vamos arrastar a massa pro lado. E você pode ver que vai esticando a pelinha de fora. Venho aqui e viro. Mesma coisa, agora do outro lado. Arrasta, viro. E também um ponto importante aqui é que se tivesse farinha na bancada, a massa não ia dar essa grudadinha e arrastar. Ela simplesmente ia andando pro lado. Vocês vão ver que vai na superfície agora, vão aparecendo algumas bolhas. Ó, tá vendo aqui a bolha? Uma bolha aqui, uma bolha aqui. Isso já é a nossa massa aqui fermentando. Você já viu que ela já tá crescendo. E que isso é um bom sinal de que a massa tá fermentando bem. Olha como ela ficou bonita, olha como ela tá lisinha, bem esticadinha. Ela já tem a tensão na superfície. Tem as bolhas que a gente já consegue ver aqui, ó, indicação de que nossa massa tá fermentando bem. Nosso pão tá no caminho certo. O que eu vou fazer agora? Esperar. O que a gente faz quando a gente faz pão? A gente espera. Fazer pão é basicamente esperar. A gente mais espera do que fazer alguma coisa. E eu vou cobrir a massa e vou deixar ela aqui descansar mais um pouquinho na bancada por meia hora. Enquanto a nossa massa está descansando depois da pré-modelagem, a gente já pode ir preparando o recipiente onde a gente vai colocar a nossa massa para fazer a última fermentação. Como ela é uma massa um pouco mais hidratada, se você deixar ela parada, ela vai esparramando. Então a gente usa um cesto que tem o formato do pão que a gente quer para manter o formato. Se você não tiver um baneton, que é esse pote que é feito de ratã, que é essa fibra natural, não tem nenhum problema. Você pode usar qualquer tigela que você tiver, por exemplo, essa de vidro aqui que eu tenho, e você só coloca dentro dela um pano de prato. Polvilha a farinha aqui em cima, bastante farinha, seja generoso ou generosa, e coloca a sua massa de pão aqui dentro. Para preparar o baneton para receber a massa, então a gente vai colocar farinha dentro dele, e se for a tigela é o mesmo princípio, só que a vantagem é que como eu tenho um baneton, eu posso ir batendo aqui para farinha ir espalhando. Como se estivesse untando uma forma para fazer um bolo, eu vou girando a farinha e ela vai preenchendo as ranhuras do meu pote. Alguns momentos depois... Passada meia hora depois da pré-modelagem, nossa, como tá bonita a massa, olha como ela tá bem lisinha, a gente vai fazer a modelagem final dela. Para isso a gente vai repetir o mesmo processo que a gente tinha feito na pré-modelagem. Olha que bonitona que ela tá, cheia de bolha, significa que a fermentação tá toda aí dentro da nossa massa, então estamos no caminho certo. Agora a gente joga farinha em cima da superfície da massa, que é para ela não grudar no baneton, então não precisa economizar muito, também não precisa jogar o pacote inteiro de farinha em cima da massa, espalha com a mão. Vamos girar ela, você pode levantar e ir empurrando aqui, ó, pronto, já desgrudou. Ó. Aqui, a gente não quer que ela grude no baneton, a última coisa que você quer é que depois de todo esse tempo sua massa grude no pote, né? Agora é importante que essa parte que é a bundinha da massa, que é onde tem essa cicatriz aqui, que é onde ela dobrou a massa, ela tem que ficar para cima agora, porque a gente vai colocar lá no baneton. Eu vou pegar a minha massa e vou colocar dentro do baneton. Joga aí, devagarzinho também, não precisa ser um animal, tipo... Coitado dos animais. Não precisa ser um ser humano também. Joga com carinho, mas seja generoso. Aquele meio termo, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. E é isso. A gente
tampa e agora a gente vai para a última fermentação antes do forno. A nossa massa vai crescer, a gente vai deixar ela agora no local para ela crescer. Não sei quanto tempo vai levar, não posso te dizer quanto tempo vai levar, mas eu posso te dizer o que a gente quer. A gente quer que ela dobre de tamanho. Aí a gente volta para colocar a massa dentro do forno. Amanhã. Bom, a minha massa ficou várias horas aqui descansando e inclusive ela ficou de uma noite inteira porque eu tive sono e fui dormir. Então ela cresceu talvez até um pouquinho mais do que precisaria. Ela pelo menos dobrou de tamanho. Vocês podem reparar que aquela farinha que a gente tinha colocado na superfície da massa, ela foi toda absorvida. Então a gente tem que passar mais farinha em cima para ela não grudar no fundo da panela. Só polvilhar. E agora, finalmente chegou a hora de assar. Para isso, eu vou colocar uma panela no forno pré-aquecido 230 graus e vou deixar essa panela lá meia hora esquentando. Só toma cuidado que a panela não pode ter nenhuma parte de plástico, senão vai derreter. A gente usa a panela que é para não perder a umidade da massa, porque a gente precisa dessa umidade, desse ambiente úmido para gerar a casquinha e a crosta crocante no pão. Então, dentro da panela fechada, ela não deixa com que a água que está dentro da massa evapore e se perca. Existem outras técnicas, borrifam água, colocam toalha molhada. Eu nunca consegui um resultado bom sem usar uma panela, então eu recomendo que vocês usem uma panela também. Se não tiver uma panela, pode usar um Marinex com tampa, só precisa ser um ambiente fechado que possa ser levado no forno e que seja suficientemente grande para caber o pão. Aqui vocês podem ver que eu já deixei o forno pré-aquecido, o termômetro já indica que está 230 graus, a panela lá dentro. Vocês podem ver que eu tenho um forninho pequeno, não é um forno grande, então dá para vocês fazerem pão em qualquer forno, o forno não vai ser um motivo para o seu pão dar errado. Se você não tiver um papel manteiga, que é esse papel transparentezinho, não sei como chama aí na sua região isso aqui, você pode polvilhar farinha no fundo da panela também, que dá. No caso, eu vou usar o papel porque ele também ajuda a transportar a massa aqui da bancada para dentro da panela que está quente. E evita também colocar direto de cima da pedra, para não correr o risco dela quebrar. Coloca o papel manteiga, a forma. E agora é o momento da verdade, onde ou você desperdiçou as últimas 16 horas da sua vida, ou você vai comer um pão bom. Puxa com cuidado, olha, vai soltando. Ele tá um pouco mais fermentado do que precisaria. Ele tá até demais. Não precisa estar assim, mas como eu disse, eu fui dormir. Então é a vida, não é ciência de foguete. Agora a gente vai fazer, eu vou usar uma faca, não tenho gilete. Quem tem gilete hoje em dia? Eu vou usar uma faca para fazer o talho em cima do pão. Com a ajuda do papel manteiga que eu tinha falado, eu vou levantar essa massa para colocar dentro da panela. Vai lá, dá uma ajeitadinha. Não esqueça de tampar a panela e ela volta para o forno. Agora que a magia acontece. A gente vai esperar 35 minutos com a tampa fechada. Passados esses 35 minutos a gente vem, tira a tampa e deixa o pão ficar até ele ficar douradinho da sua preferência. Se você gosta mais branquinho, deixa menos. Se você gosta mais torradinho, deixa mais. Alexa, coloca um timer para daqui a 35 minutos. 35 minutos. Começando agora. Vixe, que é pão. É, eu também quero. Agora, passados os 35 minutos, eu vou tirar a tampa da panela para terminar de dourar o pão. Uau! Maravilhoso. Agora só precisa terminar de dourar. Eu vou ficar de olho, não tem tempo, até chegar na cor que eu gosto. Olha que macio, olha aqui. Maravilhoso. Uma última coisinha. O que fazer com o resto do fermento que sobrou? Ele vai ser usado para alimentar o nosso fermento e a gente não perder ele. Então, se você não vai fazer pão nos próximos 10 dias, mais ou menos, você pode pôr esse restinho na geladeira e ele dura 10 dias sem problema. Aí, se você for usar ele, 2 dias antes você tira da geladeira e alimenta ele para você poder usar, ele está bem ativo quando você for fazer o pão. Se ele estiver na geladeira e você não usar naqueles 10 dias, de qualquer maneira você precisa alimentar ele também. Então não se esquece, ele dura até 10 dias na geladeira sem alimentar. Passados esses 10 dias você tira, alimenta e pode devolver ele na geladeira se você não for usar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha no vídeo, compartilha, se inscreve no canal para receber outros vídeos. E se vocês fizerem essa receita, tira foto e marca a gente no Instagram, que a gente coloca no próximo vídeo a foto do pão de vocês. Valeu, falou!